defina uma função, o exercício extra. Este extra acho que é bom. Porquê? Porque não tem links para a Wikipédia, não sei o quê, ou seja, temos de ser nós literalmente a pensar na lógica toda e no problema. Por isso acho que convém fazer. Aqui, exercício extra. Ok, o que é que se pretende? Defina uma função que recebe como argumento um número natural n e devolve a maior diferença entre dois números primos consecutivos até n. Ok, vamos assumir aqui o tal intervalo que eles nos estão a dar, o 13, e vamos assumir todos os números dentro deste intervalo. Eu podia começar no 1, no entanto, o primeiro número primo que nós temos é o número 2, ok? Por isso, aqui o nosso iterador se calhar pode começar a 2 neste caso, ou pode começar a 1, como se vocês quiserem, indiferente. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Ou seja, se tivermos a contabilizar este intervalo aqui, até 13, então, no fundo, agora temos que marcar aqui, vou marcar aqui os nossos números primos que existem dentro deste intervalo. Temos aqui o 2, temos o 3, temos o 5, temos o 7, temos mais que temos o 11, temos o 13. Ok? No fundo, o que é que se pretende com isto? Ou seja, o enunciado se calhar pode estar um bocadinho confuso, mas a ideia é nós calcularmos qual é a maior diferença entre dois números primos consecutivos. Ou seja, se eu pegar nestes dois números primos consecutivos, o 2 e o 3, qual é a diferença entre eles? 3 menos 2 dá-nos 1. Okay? Se eu pegar aqui no 3 e no 5, se eu fizer a diferença entre eles, dá-nos uma diferença de 2. Se eu fizer do 7 e do 5, a diferença entre eles dá-nos 2. Se eu fizer a diferença entre o 11 e o 7, a diferença dá-nos 4. Se eu fizer a diferença entre os 13 e os 11, a diferença dá-nos 2. Por isso aqui o que se pretende obter, ou este 4 que está aqui, que se calhar pode não ser muito intuitivo quando eu leio no início o enunciado, é eu quero calcular que a maior diferença aqui corresponde ao tal 4 e corresponde à diferença entre o meu 11 e o meu 7. Tá? Pronto. Esta é provavelmente das funções mais puxadinhas, se calhar, que está aqui, okay? Ou nos exercícios destas semanas que eu tenho visto. Mas é bom. Ok, então como é que começamos com isto? Ideias. Então, esta função tem que ter este número gigantesco, recebe um inteiro e devolve um inteiro. Static int, isto, int n. Ou melhor, vou chamar isto máximo do meu intervalo. Ok, primeira coisa. Que variáveis é que vamos precisar aqui? Ou seja, se eu tenho um intervalo, o que é que estamos fartos de ver sempre que temos intervalos? Temos que criar Iterador. Exatamente o nosso iterador, int iterador, e vamos começar o nosso iterador com que valor? Podia começar no 1, mas sei que o meu primeiro número primo é o 2, por isso também podia começar no 2, é como vocês quiserem. Escolham. Ok, só para ser diferente, olha, vou começar no 2 só para ser diferente. Ok, que outras variáveis é que podem fazer sentido eu criar? Tenho que criar variáveis para guardar os primos, certo? Ok, eu nesta semana ainda não falei de vetores, por isso eu não tenho aqui uma maneira de eu guardar logo várias variáveis no mesmo sítio. Não, eu não Então, estou a dizer no mesmo sítio, eu também não consigo fazer isso. pois, ok, Eu estou a ok. dizer Aqui vamos ver uma sítios coisa. diferentes. Uma para guardar o primo anterior e o outro Ok, que vem a isso, seguir para perceber se ele é maior ou não, Ok, para agora fazer disseste... depois a diferença. Ok, Não sei se estou a fazer bem, entender. sim. Agora disseste bem, ou seja, nós precisamos aqui de uma variável, ou seja, assim que eu descobri, por exemplo, um determinado número primo, o que é que me interessa saber aqui do que eu analisei para trás? Só me interessa saber qual é que foi o último primo que eu tinha encontrado, até o momento, ok? Por isso, essa variável é essencial, é eu saber qual é o último primo que eu encontrei. Qual é o primeiro número primo de todos os que aqui estão? Estão marcados 2, por isso é o 2, ok? Por isso, podemos criar aqui uma variável int last prime, found, uma coisa qualquer, diferente, como quiserem chamar isto, e vou dizer que o último primo que eu encontrei é o 2. E por isso, neste caso, o meu iterador, se calhar, em vez de começar a 2, poderia começar com que valor?
seja, se eu estou a assumir que eu já encontrei o 2, eu já podia começar aqui o meu intervalo do 2 para a frente. Certo? Ou não? Sim, Então, começa eu no à 3. partida podia começar o meu iterador no 3, porque estou aqui a assumir que, olha, já descobri o 2. Que é o primeiro número primo que existe. Tá? É, Então, professor, mas depois não vai pôr um ciclo assim, se eu while a começar no 2, decorrer? pensa assim, se eu começar no 2, no fundo a primeira comparação, a primeira diferença que eu vou calcular é de 2 com 2, que me vai dar 0. Pois, era o que eu faria. Mas Estou a fazer não. mais uma vez, mas é uma vez desnecessária que me vai dar o 0. Ok? Não me acrescenta nada de novo. Ok. Tá? Ok, agora aqui, para além desta variável, o que é que eu quero devolver? Este 4 corresponde a quê? Há diferença entre o iterador e o último primo encontrado, A diferença entre o iterador e o número. Ok, este 4 corresponde não é? à maior diferença que eu Há maior encontrei de diferença, todas mas- as diferenças. Ok? Mas vai ter que fazer uma a uma para perceber depois qual é a maior. Ou seja, Certo, depois mas deve ter um if. sim, mas eu tenho que ter uma alguns- variável que me guarde a maior diferença que eu encontrei até o momento. Tá? Ou seja, vou por aqui, Max. É tipo o Max. resultado, vá, basicamente, da Como? função, não é? É tipo o resultado da Ok, função. vou pôr Max Result. Tá? Max Result, no início, vamos assumir que é 0, ainda não fizemos nenhuma diferença, mas esta é a variável que eu quero retornar no final e que me vai conter a máxima, ou a diferença máxima que eu encontrei até o momento. Tá? Esse vai ser o nosso acumulador, basicamente, né? Acumulador. Valores. Ou seja, ele vai dizer que há uma diferença de 1, 2, e depois ele vai perceber que no fim a maior diferença é 4 e vamos retornar esse valor. Sim, podes pensar assim dessa maneira, ok? Ou seja, sempre que eu encontrar agora uma diferença que seja superior àquilo que eu tenho aqui, eu vou substituir e vou dizer, ok, então o meu máximo resultado vai ser igual à diferença que eu acabei de encontrar, que é maior do que isto. Tá? É quase como se fosse o máximo, é como se estivesse aqui à procura do máximo. Tá? Ok, ou seja, partindo aqui para o nosso ciclo while, sei lá, queremos fazer qualquer coisa enquanto o nosso iterador, novamente, temos um intervalo, por isso sempre que temos um intervalo, a ideia é esta, ou seja, a condição vai ser enquanto o nosso iterador não chegar ao final do intervalo. Por isso aqui vamos pôr aqui o max. Se eu ainda, não sei se ainda quero fazer para o número 13. Ele não me diz que isto é intervalo aberto, acho eu, nem fechado, tem uma função. Por isso vou assumir que é fechado e que ainda inclui ali a posição do max. Ok, com isto sabemos novamente que no final vamos querer fazer iterador mais. Ou seja, vamos começar o nosso iterador. Lá está, posso começar a 2 ou a 3 e vou daqui para a frente. Tá? Ok, qual é a primeira coisa que eu quero fazer? Fazer o if. Ok, vou pôr isto aqui para tudo aqui em português, último primo. Ok, começamos por fazer um if. Se calhar vou calcular a diferença. Pode ser dentro do if, é diferente. Ok, o que é que eu quero fazer aqui? Nós queremos ligar isso ao isPrime, se calhar. Ok, ou seja, a primeira coisa é descobrir se o meu iterador corresponde a um número primo ou não. Por isso, como estás a dizer bem, queremos verificar se o valor para onde o iterador está a apontar é um número primo ou não. E se for, o que é que eu quero fazer? Ou seja, vamos assumir que eu acabei aqui. Eu vou começar o iterador a 3, que acho que faz mais sentido. Ou seja, vamos ao 3. 3 é um número primo. Então, se é, o que é que eu quero fazer com o 3? Substituir no último É primo substituir. encontrado. Exato. E Antes pôr disso, igual a calma. 3. Antes disso. Fazer o A cálculo da diferença diferença entre de o 3 por último 2. primo. Isso. Se eu substituísse logo, eu ia perder a informação que tinha aqui. Ok? Por isso, antes de eu perder esta informação, eu quero calcular a diferença do 3, que é o primo que eu acabei de encontrar, com o último primo que eu encontrei até ao momento. Com o 2, neste caso. Okay? E só depois de eu calcular esta diferença é que eu quero fazer essa substituição que estavam a dizer e bem. Tá? Por isso, a primeira coisa que vamos fazer, vou fazer isto num novo if, podia aproveitar aqui por uma conjunção, mas vou fazer isto com um novo if só porque sim. Então, aqui vamos dizer, se eu já sei que o meu iterador corresponde a um número primo, então eu posso calcular a diferença. Não, vou fazer isto aqui à parte, vamos pôr int diferença igual a iterador menos
último primo encontrado. Ok? E neste caso eu tenho no meu último primo encontrado 2, o meu iterador começa a 3, e por isso, quando eu vi que o 3 é primo, a diferença de 3 com 2 vai me dar 1, e por isso eu vou ter aqui na minha variável de diferença o 1. Ok? Agora, o que é que eu tenho que comparar? Tenho que comparar esta diferença com a diferença máxima encontrada até o momento. Neste caso, esta diferença é maior do que aquela? Ou não? Sim. É. Sim. Ok? Professor, Aqui mas o- então essa diferença não a declara em cima? Não põe a variável em cima declarada? Ok. Eu aqui... Desculpe lá, professor. Eu tive sem muitas problema, dúvidas sem neste problema. exercício. Eu não- posso declarar ali, porque é uma coisa temporária que eu quero estar constantemente sempre a calcular, mas se quisesses, eu podia simplesmente fazer isto aqui. Tá? Ou seja, podia ter calculado no if, estava só a calcular antes do if para ter mais um passo e ser mais legível. Tá? A minha Ou seja- dúvida nem era essa. A minha dúvida era como é que. Aquela variável extra que introduziu da diferença, porque é que não a declara em cima junto do iterador e da Porque é diferença uma coisa máxima temporária, é encontrada? uma coisa temporária que é um bocado indiferente. Eu estou a fazer aquilo só mesmo para ser mais claro para vocês, mais legível. Porque eu nem precisava ter aquilo numa variável, podia ter isto aqui, dentro do if. Tá? Ok. Então, mas eu prefiro ter a variável, sendo assim. Ok. Prefiro. Desculpa. Sem problema. Ok. Então, a ideia aqui é termos aqui um passo intermédio onde calculamos a tal diferença e guardamos aqui numa variável auxiliar. Só está aqui mesmo para fazermos isto, mais nada. E agora, a minha ideia vai ser comparar esta diferença que acabámos de calcular entre o 2 e o 3 e queremos comparar o valor que nos deu com a diferença máxima encontrada até este momento. Tá? E por isso aqui o que vamos dizer é, ok, se a diferença destes dois números primos que eu acabei de ver, caso seja maior do que a diferença máxima encontrada até o momento, então o que é que tem que acontecer a esta variável? Guardar a diferença na Exatamente. diferença máxima encontrada. Isso. Então dizemos, ok, então a diferença máxima encontrada neste momento foi esta diferença que acabamos de encontrar. Isto está claro ou não? Professor, seja- diga-me só uma coisa. Essa variável diferença só fica acessível dentro desse if, não é? Se Dentro deste if. Como esta variável está a ser criada dentro deste if, ela só existe aqui. E lá está, eu só criei esta variável, só mesmo para termos aqui um passo intermédio, eu podia ter substituído simplesmente isto aqui e aqui. Ok? Ou seja, só para ficar ali um bocadinho mais legível e mais nada. Ok, sem problema. Tá? Pois essa é a minha dúvida. Ela está criada dentro do if, mas É já indiferente, eu percebi. posso criar as variáveis que eu quiser onde eu quiser. Tá? Elas não têm que estar sempre em Não. cima? Eu normalmente crio as variáveis cá em cima se eu quiser manter o estado ou o valor delas ao longo das minhas iterações. Por exemplo, eu acho que a diferença máxima encontrada nunca podias declarar dentro do if. Porque Exatamente. depois, quando quiseres fazer o return, nunca ias conseguir porque saíste dentro do if. Pensa assim aqui. Se o meu iterador para já não pode estar dentro do while, ou nenhum if cá dentro, porque eu preciso do iterador antes do while para testar a minha condição. Ok? Exato. A minha diferença máxima nunca poderia estar declarada dentro do while, senão ela só existir dentro do while, e no final o meu return, que eu vou querer aqui, vai ser dessa variável. Ok? O tal 4 que vocês Ok. têm Por isso anunciado, preciso dela cá fora também. preciso dela e cá fora preciso- também. Ok. Ok? Eu, para saber o último primo encontrado, se eu declarasse dentro do while, era uma variável que, lá está, se eu pusesse isto assim, Não havia problema nenhum nesse caso. médio tens. Porquê? Porque se eu assim estou a dizer que sempre que eu entrar no while, eu tenho um novo último primo encontrado que começa a 2. E por isso, quando eu estivesse aqui e encontrasse, por exemplo, o número 7, qual era o último primo encontrado? Não era o 2 de certeza, eu quero o 5. Não Certo? percebi. Ok. Não. Quando o meu iterador estiver a valer 7, Sim. eu vou chegar aqui, vou ver 7 é número primo vou calcular a diferença entre o 7 e quê? O que é que eu tenho no último primo encontrado neste momento? Tem 2. Tenho 2. É isso que eu quero? Pois não. Ok. Vai E é ter por um. causa disso Já que esta percebi. variável tem que estar cá fora. Já Porque eu percebi. quero manter o estado das coisas à medida que eu vou fazendo as iterações, as várias E iterações. depois só volta, é como se a parte de cima nunca fosse mexida e a parte de baixo é que sim, dentro do Exatamente. while e volta Isso. é ao while e não acima. Isso, ok? Ok. Pronto, ou seja, respondendo à vossa questão, eu posso criar as variáveis que eu quiser, onde eu quiser. Mas essa também poderia, a que estava selecionada agora, também poderia estar em cima. Ou não? Podia, mas lá está, isto é um passo auxiliar que eu estou a fazer aqui só mesmo para ficar mais legível.
Tá? Assim eu garanto, Isso- o facto de eu estar a criar lá aqui, estou no fundo a dizer, ok, sempre que eu entrar dentro deste if, eu estou a criar uma nova variável que não tem qualquer relação com o que se passou nas iterações anteriores. Se eu criar cá fora, ele pode ter a ver. Uhum. Ok? Ok. Pronto. Isso é o que vão diferenciar no projeto do que é um código bonitinho do que não é. Não necessariamente Não isto, necessariamente. não necessariamente, ou Ok, seja, tá o facto de bem. eu ter feito aqui Então, perdida. o facto de eu ter feito aqui um passo intermédio, ou seja, é mais legível, ou seja, eu tendo esta variável, se bem que eu tinha que usar esta, se eu não tiver esta variável, eu tenho que copiar este código e colocar aqui sempre que eu faço a tal diferença, ok? Se eu aqui, em vez de 2 elementos, tivesse, vamos assumir 5 elementos, aqui a somar e subtrair, e em vez de 2 sítios onde tinha que usar isto, tivesse 10 sítios, agora quero fazer uma alteração, tenho que alterar isso em 10 sítios diferentes, e é um bocado secante, ok? Ou seja, tendo esta variável, se eu quiser fazer uma alteração, altero num único sítio e essa alteração reflete-se logo nos 10 sítios onde eu estou a usar aquilo. Tá? Sim. Pronto. Eu prefiro assim, eu acho isto muito mais legível desta maneira do que estar a meter dentro dos ifs Lá está, podes fazer a como conta. quiseres. Podes fazer como quiseres. Sim. Em relação à tua pergunta do projeto, do tal Não, código... não precisa de responder agora, Ok. depois falamos disso. Okay. Pronto, mas aí, só para despachar essa, isso seria mais coisas do género. Se bem que eu estou a fazer uma função A e se calhar tem ali uma função B que poderia invocar logo para me resolver metade das coisas. Por exemplo, aqui no isPrime eu fiz uso de uma função auxiliar, ok? Se calhar se eu tivesse feito copy-paste disto aqui para esta função... É isso. Ok, tá coisas bem. assim, mais Tá por bem, nós já destes, percebi. ok? Ou Já seja, percebi. tentar sempre Pensei que possível tinha mais a reutilizar ver coisas. com. Ok, já percebi, sim. Isso no fundo é usar mais aquilo que foi. Quanto mais coisas usarmos aquilo que foi ensinado, Exatamente, melhor. então. Não é? Ou seja, Melhor, garantir ok. que as minhas funções não estão demasiado grandes. Ou demasiado repetitivas, com demasiados É ifs. isso, é isso. Tá, é mais Ok. por aí. Pronto. Ok, voltando aqui. Para um determinado número primo que encontramos do nosso iterador, vamos calcular a diferença com o último primo encontrado até o momento e vamos verificar se essa diferença é superior à que encontramos até o momento. Se essa nova diferença for superior, então dizemos que a maior diferença encontrada até o momento é igual a esta nova diferença que calculamos. Pronto. Com isto já tratámos da parte da diferença e agora, como estavam aí a dizer há bocado e bem, se eu já não preciso para nada deste último primo encontrado, eu posso dizer, ok, se eu acabei de descobrir aqui um novo primo, o último primo encontrado vai passar a ser o primo que acabamos de encontrar. Ok? Ou não? Ou seja, vamos ver aqui isto assim. Quando o nosso iterador estiver a 3, ele vem aqui, 3 é primo? É. Vou calcular a diferença entre o 3 e o último primo encontrado, que neste caso vai ser o 2. Calculamos esta diferença, dá-nos 1. 1 é maior do que a diferença máxima, neste caso é porque a diferença máxima começa a 0. E dizemos, ok, então a diferença máxima vai passar a ser 1. E agora, se eu já calculei aqui as coisas para estes, precisamos deste 2 ainda naquela variável último primo encontrado para mais alguma coisa? À partida já não, porque eu já calculei a diferença e tinha tudo, já fiz tudo o que tinha que fazer com esse 2. E por isso vamos agora a esta variável dizer, olha, o último primo encontrado vai deixar de ser o 2, que era o que lá estava, e vai passar a ser o 3. Porquê é que queremos fazer isto? Porque à medida que formos avançando agora com o iterador, mais tarde vamos chegar aqui ao 5, e o que é que queremos que, para calcular a diferença aqui do 5, vamos querer calcular a diferença entre 5 e que número? O 3. O 3. E por isso, na minha variável último primo encontrado, já não pode estar lá o 2, que já não me servia para nada, eu quero é que esteja lá o 3. E por isso, sempre que encontrarmos um novo número primo, a última linha desse if, do isPrime, vai ser, ok, queremos dizer que o último primo encontrado passou a ser o iterador ou este número primo que acabámos de encontrar. Porque mais tarde nos vai dar jeito que isto lá esteja assim. Ok? Dúvidas? Nada? Ok, então vou correr isto aqui em modo debug. Vamos só ver se isto já está bem. Vamos pôr aqui isto em 13. Com 13 anos os 4. Vamos correr isto em modo debug para ser mais claro vocês verem o que é que está a passar.
Vamos colocar o breakpoint na primeira linha para começarmos no início. Ctrl R nisto. Corremos com o 13. Ok, olhando aqui para a direita, começamos por receber o valor do máximo, que é 13. À medida que eu for avançando, vamos criar o último primo encontrado, que é 2. Criamos a diferença máxima encontrada, que inicialmente assumimos que é 0. E como aqui assumimos que o último primo encontrado tinha sido o 2, estamos a começar o nosso iterador no número imediatamente à frente, ou seja, no 3. Aqui, como queremos percorrer o intervalo todo, colocamos na nossa condição enquanto o nosso iterador for menor ou igual que o nosso valor máximo, que é o 13, e vamos começar a entrar. Ou seja, o primeiro iterador está a 3, 3 é primo ou não, neste caso vai ser, por isso entramos dentro do if, vamos calcular a diferença, se eu vir aqui a diferença, eu calcular do iterador que é 3 com o último primo encontrado, que é o 2, por isso vai-nos dar uma diferença de 1. 1 é maior do que a diferença máxima encontrada até o momento, neste caso vai ser, que estava lá 0, e por isso vamos dizer que a diferença máxima passa a ser 1. Foi o que encontramos agora. O último número encontrado vai deixar de ser o 2 e vamos dizer que agora vai passar a ser o 3. E o nosso iterador vai passar de 3 para 4. 4 é menor que 13 é, menor ou igual que 3 é. 4 é primo não é, por isso vamos saltar o if do isPrime para aqui. E vamos passar para o número 5. 5 é menor ou igual que 3 é, 5 é primo é, calcula a diferença entre 5 e o último número encontrado, que era o 3, vai-nos dar uma diferença de 2, está aqui. 2 é uma diferença maior do que a diferença máxima que encontrei até o momento, é, por isso vou dizer que a nova diferença máxima encontrada é 2. Dizemos que o último número primo encontrado é este que acabamos de encontrar, que é o 5. E o nosso iterador vai passar de 5 para 6. 6 é menor ou igual que 3 é, 6 é primo não. Passamos para 7, 7 é menor ou igual que 13 é, 7 é primo é. Calculamos a diferença entre o 7 e o 5. E o 5 vai-nos dar uma diferença de 2. Como a diferença máxima encontrada é 2, não é maior e por isso não substituímos essa diferença. No entanto, dizemos aqui que o último primo encontrado vai passar a ser o 7. Incrementamos o nosso iterador para 8. 8 é menor ou igual que 13 é. 8 é primo não. Saltamos. Passamos para 9. 9 é menor ou igual que 13 é primo não. Passa para 10. Menor ou igual que 13 sim, é primo não. Passa para 11. 11 é menor ou igual que 11, que 13 é. 11 é número primo é. Ao calcularmos a diferença, vamos calcular a diferença entre o 11 e o último primo encontrado, que era o 7. A diferença desses dois números dá-nos 4. 4 é maior do que 2. É, como é, a maior diferença encontrada até ao momento vai passar a ser 4. Com isto, dizemos que o último número primo encontrado é os 13. Incrementamos o iterador para 12. 12 é menor ou igual que 13 é. 12 é primo não. Incrementamos o iterador para 13. 13 é menor ou igual que 13 é. 13 é primo é. A diferença, vamos calcular a diferença entre o 13 e o 11. Por isso vai-nos dar uma diferença de 2. 2 não é maior do que 4, por isso vamos saltar o if. Dizemos que o maior número encontrado passou a ser o 13. Passamos isto para 14. 14 é menor ou igual que 13? Não. E por isso, como a condição do while dá falsa, saímos do while e retornamos o que tiver na diferença máxima encontrada, que corresponde aqui ao 4. Okay. Dúvidas? Ou seja, este exercício mexe aqui com duas coisas. Sabermos se o número é primo, calcularmos aqui uma diferença máxima e depois tem aqui esta parte, se calhar, que é um bocadinho mais chata, que nós só queremos guardar os últimos números primos encontrados e por isso precisamos aqui do tal, desta variável do último primo encontrado. Dúvidas? Tenho uma dúvida. Força. O professor não dá aulas ao curso de IGE, pois não? Dou sexta-feira de manhã não, à tarde. Sexta-feira à 1, não sei dizer as turmas de cor, mas está lá no Fênix. Dá o IGE a 1. Pois, não sei. Ok. Sexta-feira a 1.
Eu tive o Sr. Lourenço, era fixe. Puxou para a noite. Punha o moto Ok. da solução. Ok. Tudo bem, ok, obrigado, professor. Tá. Ok. Pronto. Dúvidas sobre isto? Alguma coisa? Nada? Ok. Então,